Bom, vamos então, nesta, nesta sexta sessão do nosso seminário, vamos abordar um dos textos que constam do tomo nono das obras completas de Teilhard de Chardin, intitulado esse tomo Ciência e Cristo, e vamos vamos fazer uma abordagem de um texto que ele intitulou Nota sobre o Cristo Universal. Uh, Tal como vimos na apresentação da quarta sessão deste seminário, feita pela Teresa Sousa Dias, sobre o fenómeno humano, que o homem é estudável como um fenómeno, não existe barreira entre ciências do homem e ciências da natureza, desde que se tome consciência da unidade da evolução cósmica. Assim também, nesta nota que hoje estamos a ler, Cristo deve ser abordado pela teologia numa ótica alargada, relacionando intimamente com o universo, a evolução e olhando como o Cristo universal. Assim, Teilhard abre a sua nota com esta afirmação: o Cristo universal, para mim, significa o Cristo, centro orgânico do universo inteiro. Explica-nos qual a sua intenção ao redigir esta nota. É de relembrar aos meus amigos, mais peritos que eu na ciência sagrada, leia-se os teólogos, e mais bem situados que eu para agirem sobre os espíritos, leia-se talvez os clérigos, a necessidade vital em que nos achamos atualmente de explicitar esta noção tão católica de Cristo, Alfa e Ômega. Porque, segundo ele, os teólogos permanecem insensíveis ao mistério fundamental do Cristo universal. Recordemos dois aspectos cruciais em que a visão crística de Teilhard se enraizava. Por um lado, a relação entre Deus e o mundo em evolução. Leio-vos a seguir uma citação do, do, do prefácio deste tomo nono, da autoria do teólogo Villiers, que nos diz: um dos problemas capitais do pensamento teológico de Teilhard de Chardin diz respeito à relação entre Deus e um mundo em evolução. O segundo aspecto é a grandeza de Deus na sua relação com o universo, por ele criado, e que, para ilustrar esta, este lado do pensamento de Jardin, vou-vos ler um, uma citação da Missa sobre o Mundo. Vós sois, meu Deus, o próprio fundo e a estabilidade do meio eterno, sem duração nem espaço, onde gradualmente o nosso universo emerge e se completa. Portanto, o primado de Deus, fundo e estabilidade do meio eterno, e a criação que emerge. Portanto, não se confunde Deus e o universo, mas há uma relação de criador e coisa criada. Nesta íntima relação de Deus com a sua criação, radica para Teilhard o conceito de Cristo universal, ou Cristo cósmico, ou o próprio Deus encarnado. São Paulo dizia: Deus fez-nos conhecer o mistério da sua vontade, reunir o universo inteiro, tudo o que está nos céus e tudo o que está na terra, sob um único chefe, Cristo.
Perante Efésios. Perante a grandeza e a unidade do universo que se nos vai revelando, Teilhard aponta a necessidade de o mundo relacionar Cristo com ele, mas colocando-o acima dele, assinalando a imobilidade em que a teologia fixou, desde São Paulo, a noção de Cristo universal, exorta-nos para a necessidade de nos passarmos a dirigir ao grande Cristo da tradição e da mística, o que se nos vai impondo. Que se nos vai impondo. Trata-se, portanto, de submeter a teologia dogmática, mística, moral a uma imprescindível refusão. Portanto, como já devem ter notado, eu estou a fazer algumas citações do Teilhard, por isso tenho as aspas. Explicar um bocadinho este pensamento que aqui está apresentado, que é porquê a necessidade de passarmos a dirigir ao grande Cristo da tradição e da mística que se nos vai impondo? Trata-se, portanto, de submeter a teologia dogmática a uma imprescindível refusão. Porquê? Porque, na ótica de Teilhard, já São Paulo tinha uma noção do grande Cristo da tradição e da mística. Portanto, o Cristo cósmico, como vimos atrás, nesta citação de São Paulo, o universo inteiro, era uma noção que estava presente no espírito de São Paulo, mas que depois, até pela incapacidade, talvez, das pessoas daquela época entenderem uma dimensão cósmica para Cristo, essa ideia nunca fez caminho. E, portanto, digamos que será Teilhard que, nos dias de hoje, nos desperta a atenção para esta necessidade de nos passarmos a dirigir ao grande Cristo da tradição e da mística, que era o de São Paulo, como vimos atrás. É a convicção de Teilhard que o pensamento cristão sempre adorou este Cristo universal, mas sem compreender de forma bastante explícita qual era o imenso valor dos seus atributos. Em 4 pontos, apresenta a forma de inverter esta visão desfocada da relação de Cristo com o mundo. Para que Cristo seja de veras universal, há que ter uma compreensão refundada do papel da redenção em função da queda, ou pecado original, que tem vindo a ser formulada em termos demasiado jurídicos e sem ter em perspectiva a natureza cósmica em que essa relação se insere. Para Teilhard, como sabemos, o conceito de pecado original tem a ver com a incompletude natural do ser humano em vias de superação das suas fraquezas e não constitui um fenómeno localizado historicamente no tempo e no espaço. Quer dizer, o Teilhard acha importante, para nós compreendermos o Cristo universal, libertar o pensamento cristão do afunilamento que a concepção do pecado original tradicional a obriga. Isto é, se há digamos, uma evolução da humanidade, juntamente com o resto do fenómeno de evolução, Teilhard sabe, nós sabemos que é impossível ter havido um determinado casal humano inicial e, portanto,
qualquer narrativa referente a um casal humano inicial não pode deixar de ser um mito. Portanto, a redenção que Cristo operou com a sua vinda ao mundo não se trata de recuperar ou de como é que eu ia dizer? Hã? Espera, está-me a faltar a palavra, desculpem. Não se trata de salvar ou de redimir um pecado original nos termos em que ele foi formulado pelo magistério da Igreja, mas antes uma redenção eh, uma redenção de envolver a humanidade num caminho, numa redenção, ajuda-me. Hã? Sim, exato. Estão-me a faltar as palavras. Pronto. Mas compreendem a minha ideia, é esta. A redenção operada por Cristo não é uma expiação de uma falta, é antes o trazer à humanidade uma nova visão do seu destino como, como humanidade em caminho para o seu Criador. 2. É preciso reconhecer o universo como um grande todo, ligado e evoluindo organicamente, e, por conseguinte, pela sua coesão, in unitate materiae et in unitate spiritus, como ele diz neste texto, ele há de forçosamente refletir qualquer incompletude como a por nós experienciada pelo suposto acidente ocorrido em algumas almas. Ou seja, a incompletude, que no fundo é o tal substrato de necessidade de se superar, que constitui o peso que acompanha a evolução da humanidade no sentido de uma superação dessa incompletude, não tem que ver com um acidente ocorrido eventualmente em algumas almas. Tem que ver, sim, com um fenómeno que abrange toda a humanidade. E se o universo, em coesão material e espiritual, reflete tudo o que nós podemos também experienciar aqui na Terra, então essa incompletude, se existe inteligência e espírito noutros locais do universo, essa incompletude é forçosamente experienciada também nessas zonas. Portanto, é preciso reconhecer o universo como um grande todo, onde se reflete, onde ocorre um fenómeno de aperfeiçoamento por evolução, tal como nós aqui o experienciamos na Terra. 3. Cristo é universal e, como tal, consuma-se pouco a pouco a partir de toda a criatura. Assim, as obras humanas podem referir-se a Cristo, concorrer para o acabamento de Cristo, sobretudo pelo resultado material alcançado, para além do sentido de intenção, fidelidade e obediência com que possam ser praticadas. Todo o progresso é cristianizável, pois integra-se organicamente no espírito, o qual depende de Cristo. Portanto, quando se diz que as obras humanas podem referir-se a Cristo, concorrer para o acabamento de Cristo,
sobretudo pelo resultado material. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que não basta, não basta como noutras épocas era defendido, dizer-se que se faz as coisas com boa intenção, com fidelidade, com espírito de obediência, mesmo que elas não tenham resultados positivos. Ora, precisamente o que as obras humanas, para se referirem a Cristo, precisam de ser é atingirem ou procurar-se a todo custo que atinjam um objetivo positivo. Não basta ter a intenção, tem que se lutar pelo resultado construtivo, porque só assim é que o progresso é cristianizável. Só assim é que se dá aquilo que o Teilhard chama a formação do Cristo através da concorrência da humanidade. A renovação da ascese e da mística passa pela compreensão de que o esforço humano se vai tornando divinizável e que para o cristão o mundo se torna inteiramente divino. Aqui temos que nos lembrar também um pouco do livro, da obra O Meio Divino, em que este aspecto é muito desenvolvido. Quarto, seria a hora, numa época em que o pensamento humano tende a reconhecer o cosmos como um todo per se, de refletir um pouco nas relações que unem este todo a Deus. Para que todo o trabalho do acabamento de Cristo, cá está a ideia do acabamento de Cristo para que nós concorremos, tenha um sentido, compense o esforço que custa a Deus, é interessante este termo, o esforço que custa a Deus, é preciso que o misterioso composto formado pelo Cristo e o universo, ou seja, pelo universo centrado em Cristo, tenha um preço específico excepcional. A adoração do Cristo universal há de orientar o pensamento cristão para o valor do mundo, ou seja, em suma, para o porquê da criação. Abordar a questão do Cristo universal é, finalmente, levar a reflexão, a oração, o progresso ao centro natural de todo o pensamento cristão, ao ponto-chave da vida da Igreja. Teilhard coloca depois em confronto as concepções teológicas relativamente à piedade vivida pela cristandade, primitivamente em moldes delicados, sensíveis, humanos, e que, apesar da cosmicidade do Cristo anunciado por São Paulo, permaneceu quase imutável desde o primeiro século da Igreja. Mas hoje, as preocupações de ordem nova começaram a solicitar-nos explicitamente pela imperiosa necessidade de revestir o grande universo com Cristo. E a rematar este ensaio, tem esta frase eloquente: não teria chegado o momento de o tronco da árvore, ou seja, a Igreja, ainda adormecido, reiniciar o seu crescimento? Sem exagero, não se está abrindo para a Igreja um ciclo novo, ciclo maravilhosamente adaptado à idade presente da humanidade, o ciclo do Cristo adorado através do universo. Aqueles que querem ouvir o Senhor aproximando-se, vigiem, desejem e trabalhem. E, e, e aqui têm a reflexão que me foi dado fazer sobre este texto. E agora estou inteiramente à vossa disposição para dialogarmos e trocarmos uns com os outros quaisquer ideias sobre este assunto. Quem, quem se propõe. O Michel desapareceu, não, o Michel está ali. Quem se propõe. É o Michel, claro. É? Bem, Tem alguma coisa a dizer-nos, Michel? muito obrigado por esta apresentação.
É um texto breve e difícil. É, sim, senhor. E difícil porque, no princípio, senti um certo mal-estar. E mal-estar por quê? Porque quando pensamos no Cristo, pensamos na sua vida humana, pensamos nos seus limites, a morte na cruz, e isso dizer que a sua vida humana foi o centro do universo, mesmo universo físico, parece um pouco chocante. E, eh, por outro lado, a gente percebe se ligarmos a figura de Cristo a, no fim de contas, o que chamaria tradicionalmente, como tradicionalmente se diz, a figura do Filho Divino, isto é, a Trindade, e se Cristo está unido à segunda pessoa da Trindade, ao Filho em Deus, nessa altura, o Cristo universal é visto já não a partir da sua humanidade, mas a partir da sua divindade como Filho de Deus. Mas a Trindade, abordar a questão da Trindade é mais complexo, porque, no fim de contas, não sabemos muito bem para Deus o que é ter um filho. E isso por quê? Porque a segunda pessoa da Trindade, o Filho único de Deus, é ao mesmo tempo a palavra de Deus. Ora, a dificuldade de pensar a Trindade é que um filho é palavra e a palavra divina é o filho. Ora, o que significa atribuir ao Filho Divino a característica de ser filho e de ser palavra. Mas, por outro lado, a esta dificuldade podemos responder, como o Teilhard de Chardin, que, que se nós ligamos, por assim dizer, Cristo à segunda pessoa da Trindade, a segunda pessoa da Trindade é precisamente o modelo e a realização de todo o cosmos. Nessa altura é mais fácil, mas eu acho que este tema do Cristo universal, evocar-me, é difícil porque nós normalmente, quando falamos de Cristo, pensamos na sua dimensão humana, que apareceu na cruz. Mas, efetivamente, a partir da ressurreição, eu diria, a ressurreição assumiu a divindade da pessoa humana de Cristo e permite-nos, nessa altura, aderir ao Cristo universal, mas o Cristo universal como sendo o Filho único de Deus. Então, e quando ele diz no fim qualquer coisa contra a filosofia, ou seja, qualquer coisa, mas ele diz pouco importa, é, o ante, é na última, na penúltima página. Há uma outra razão, em meu entender, menos profunda, mas mais imediata, de imobilidade na qual se fixou desde São Paulo a noção de Cristo Matéria, universal. do Primeiro-Ministro, porque consideram que o Primeiro-Ministro violou o regime de exclusividade a que está obrigado. Portanto, no entendimento destes juristas,
Luís Montenegro. O que é isto? Uma interferência. Isabel Costa Moura trouxe-nos o Luís Montenegro para Hein? a reunião. Foi Isabel Costa Moura que nos trouxe o Luís Montenegro para a reunião, Devia ter a a possibilidade. propósito do Cristo Universal. Mas, desculpe, eu queria dizer que o texto de Teilhard de Chardin, para mim, surpreendeu-me um pouco, porque, sem o dizer, passa da pessoa humana de Cristo para o Cristo, eu diria, depois da sua ressurreição, plenamente assumido pela segunda pessoa da Trindade. Nessa altura, percebemos retroativamente que quem está na base de toda a realização do cosmos orgânico e humano é efetivamente Cristo, o Cristo universal. Sim. Mas falar de Cristo, para mim, evoca em primeiro lugar a sua dimensão humana. Ora, dizer que a sua dimensão humana é o centro de todo o cosmos parece difícil a compreender. Mas se nós, noutros termos, a minha dificuldade é condensar o texto, o tema do Cristo universal entre o homem Cristo antes da sua morte e o Cristo depois da sua ressurreição e depois da sua, por assim dizer, identificação completa com o Filho único divino em Deus. Michel, só uma observação antes de eu fazer um diálogo consigo sobre isto. É que Teilhard não fala de Jesus Cristo quando diz que é o centro orgânico do universo. Ele fala de Sim. Cristo. Cristo universal, para mim, significa o Cristo centro orgânico do universo. Eu depois volto a este assunto daqui a bocadinho, mas queria dar já a palavra à Teresa e depois ao Manuel António. E depois podemos falar todos um bocadinho sobre este assunto. Diga, Teresa. Para mim, a dúvida que se me põe é, um, é natural que haja outros planetas habitados. São tantos os planetas que deve haver algum que tenha umas condições suficientemente parecidas com a Terra para ser habitado. Simplesmente, nem todos estarão no mesmo grau de desenvolvimento. Se calhar há alguns que ainda que ainda não são habitados e passarão no futuro a ser, porque estão num desenvolvimento mais atrasado. E isto não sei muito bem como é que se pode ligar com a ideia de Teilhard. Ok, eu Ok, depois também tenho uma ideia sobre isso. ótimo, então depois espero a sua opinião sobre a questão. Ok, Manuel António? Antes de mim está a Eduarda. Está, não. Não, Manuel António está Eu primeiro. vejo a mão na Eduarda. Está bem, mas eu vejo assim primeiro. A sua está primeiro. Isto entra por ordem. Ué, a minha questão tem a ver com o que o professor Michel acabou de dizer. Porque, de facto, olhando para a encarnação de Jesus Cristo, ele assumiu a condição humana. Ao assumir a condição humana, ele participou do tal todo ainda incompleto. E temos que ver como é que esta teoria do Teilhard de Chardin consegue articular-se com esta realidade. Porque nós, no fundo, por trás do pensamento de Teilhard, acho que há um bocadinho a teologia
de São Paulo, quando se vê Cristo como a nova criação, o termo é este, Cristo é homem, nós havemos de ser tudo, Cristo será tudo em todos. Há esta referência para uma totalidade, uma plenitude, mas no pensamento de São Paulo está Jesus Cristo depois do salto qualitativo que ele passou da condição humana para a divinização da sua condição divina. Há aqui qualquer coisa que eu não consigo conciliar o que percebo de digamos, da realidade da encarnação de Cristo como participante da nossa condição humana e, portanto, participante da incompletude, com o facto de Cristo ser, digamos, o ponto de chegada máximo de tudo isto. Esta é a minha questão. Maria Eduarda? Está bem, Manuel António, obrigado. Eu depois também comentarei um bocadinho sobre isto, o que me parecer. Não tenho a ciência absoluta, mas vou discutir um bocadinho essa ideia. Diga, Maria Eduarda. Eu fiquei também muito espantada quando li até várias vezes e como o António referiu. Não fui espantada, já tinha ouvido falar, mas custa-me assimilar, que é o acabamento de Cristo. E agora percebi, segundo o António, que o Cristo universal não é o mesmo Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, aquele Deus pessoal. Acabamento de Cristo, o universo, o acabamento de Cristo. Tenho dificuldades em compreender, tanto que até ressuscitado aparece com as suas chagas e não compreendo, mas estou aberta e vou estar sempre aberta, porque realmente o Teatro de Chardin é maravilhoso e pronto, deve, com certeza que é outro nível de qualidade. Pronto, era isso que eu queria dizer. Um Deus pessoal, como é que Jesus Cristo está, o acabamento de Cristo? Está bom. Deus pessoal. Deus pessoal, como é que há um acabamento de Cristo havendo um Deus pessoal? Manuel António, ainda quer dizer mais alguma coisa? Não, tenho esta dúvida. Então, se quiserem baixar as mãos, agora Não sei pôr a mãozinha. tirar. Agora o Frederico. Frederico, faz favor. Bom, isto é um assunto que nos podia levar a noite inteira a discutir e não chegávamos a nenhum entendimento. Eu, assim, à primeira vista e de uma forma talvez simplificadora, engenheiro, que é aquilo que eu sou, eh, eu lembro de muitas vezes várias pessoas, nomeadamente sacerdotes, quando se põem determinadas perguntas em relação aos textos, quer da Bíblia, quer dos Evangelhos em particular, a resposta é sempre a mesma. Os Evangelhos não são um tratado de biologia. Isto é, as três pessoas da Santíssima Trindade não são três pessoas no sentido animal, desculpem, quer dizer, e por outro lado, há a questão da evolução, em que o Teilhard de Chardin investiu muito. Isto é, tanto quanto eu sei, até ao início da nossa era, estou a pensar em povos como o povo hebraico, eh, o monoteísmo era acreditar num Deus único, que era o Criador, e pronto, e era a relação entre a humanidade e ele. Nós, os cristãos, acreditamos que Deus encarnou num homem, que foi chamado Jesus Cristo, para nos redimir. O Espírito Santo é também, ao lado, aquele ânimo que nos é dado todos os dias. Portanto, eu acho que a gente não chega a conclusão nenhuma se começar a tentar definir muito rigorosamente que é a primeira pessoa, a segunda pessoa e a terceira pessoa. Eu, para mim, peço desculpa se estou a dizer alguma heresia, no fundo são três faces de uma mesma realidade. Pronto, para já queria só dizer isso. Obrigado.
Bom, eu começaria por recordar que não estamos a discutir um texto sobre a Santíssima Trindade, porque isso levava-nos muito longe estarmos a discutir aqui a Santíssima Trindade. Lembramos apenas daquela história do menino que queria meter o oceano dentro de uma covinha e que o Santo Agostinho andava a passear na praia e disse ao menino: O que é que estás a fazer? Estou a meter o oceano aqui nesta covinha. Oh, meu querido, mas isso tu não és capaz. Dizes, olha, é mais possível eu fazer isso do que tu perceberes a Santíssima Trindade. Ainda por cima, a Santíssima Trindade tinha sido muito uma construção a que o Santo Agostinho deu uma ajuda. Portanto, como é que ele se saía disto de não compreender uma coisa que estava, que ele próprio tinha de alguma maneira elaborado. Mas, enfim, eu penso que não. Talvez se possa compreender ou descodificar este problema do Cristo Universal relativamente à pessoa de Jesus, lembrando-nos que até, começando por São Paulo, eh, há uma noção de que Cristo é o Deus, é o Criador que existiu sempre, desde todo sempre. Portanto, São Paulo diz que Cristo sempre existiu e a criação foi, houve sempre uma criação através de Jesus e a encarnação, a chamada encarnação, não tem também princípio nem fim. Deus encarna desde sempre. O que é que isto no pensamento da AR quer dizer? Quer dizer que Deus cria, Deus lançou uma criação por definição incompleta, por definição incompleta, e que fica sujeita a um processo evolutivo que tem o sentido de a levar a um maior grau de completude e de atingir o máximo da sua, do seu desenvolvimento. Não especificamente material, mas sobretudo espiritual. Portanto, a finalidade que, digamos que é encarada por Deus relativamente à sua criação, passa muito pelos seres inteligentes que resultam do processo evolutivo, como é o homem, capazes de conhecer e reconhecer Deus e de o adorar. E com isso, progredirem na sua elevação espiritual em direção ao seu Criador. Portanto, esquematicamente, se quisermos, é isto. E, por outro lado, o que também é defendido por Teilhard e por vários teólogos, Deus, neste processo, incorpora-se na sua própria criação e, evidentemente, falo privilegiando a figura do homem, dos seres inteligentes que ele criou, que ele suscita, cuja existência ele suscita pelo processo evolutivo, que na parte não espiritual, o Teilhard diz, Deus não faz as coisas fazerem-se, portanto, o homem, como sai também desse processo material, desse processo encoativamente espiritual, como ser que depois evolui para a espiritualidade máxima, é nesse ser que Deus encontra o apoio máximo para a sua incorporação na criação. Bom, portanto, podemos dizer que Deus, desde todo sempre, se está encarnando na sua criação, mas que culmina essa encarnação
quando a evolução espiritual, mística da criação atinge o seu apogeu, como está, como está dito nas Escrituras, será na parousia. Ora, esta ligação de Deus à sua criação, através dos seres inteligentes, capazes de o reconhecerem, de o amarem e de o adorarem, configura aquilo a que o Teilhard chama o Cristo universal. Portanto, o Cristo universal, que sempre existiu e sempre há de existir e que preside a toda a criação e que, portanto, preside ou age como ser encarnado de Deus, tem que ver com Cristo, com Jesus Cristo, no sentido em que podemos dizer que Jesus Cristo é a emergência deste Cristo no meio da humanidade, no sentido de, com ela, constituir uma nova aliança, uma aliança que já tinha sido anunciada antes, mas que Jesus Cristo vem confirmar e vem alargar e vem enriquecer com uma mensagem nova para a humanidade, que é a mensagem fundada no amor e na entrega de cada um ao seu próximo, coisa que não era prática, não era, digamos, o sentido principal da prática religiosa, mesmo no monoteísmo. Portanto, Jesus Cristo veio dar uma nova dimensão à vida humana em relação com o seu Criador e com o seu próximo. Portanto, é difícil dizer que Cristo não tem nada a ver com o Cristo Universal. Tem, na medida em que ele próprio é a expressão desse Cristo Universal. Agora, como sabem, a discussão sobre a divindade de Cristo tem 2000 anos e ainda existe. Podemos sempre colocar essa dúvida. Cristo, Deus e homem, Cristo só Deus, Cristo só homem, é muito mais, talvez, abrangente poder-se dizer que Cristo é a imagem, a prefiguração do Cristo universal, portanto, se Deus se encarna na humanidade, por maioria de razão, encarnou em Jesus Cristo, como podemos dizer o homem por excelência, o homem que reunia o máximo das capacidades de virtude que a humanidade pode ter. Portanto, eu não vou aqui defender, não vou ser arianista, nem as outras, nem vou ter posições contrárias ao arianismo, eu apenas digo isto. Pode-se considerar, como ao longo dos séculos tem vindo a ser discutido, Cristo só homem, Cristo só Deus, Cristo as duas coisas, e, no entanto, nada disso belisca a importância da pessoa de Cristo como nós a veneramos e a sua mensagem. Deixa-me cá. António, quando eu puder, dê-me a palavra que eu não sei pôr a mão. Está muito bem, muito bem.
eu queria lembrar, queria dizer ao Michel, lembrar ao Michel que Jesus Cristo, ou a segunda pessoa da Santíssima Trindade, diz-se na Escritura que é a palavra de Deus, mas não podemos esquecer que ele também é considerado o Logos. Portanto, o Logos no sentido de palavra e no sentido de pensamento, de, de ação lógica em toda a criação. Portanto, também podemos pensar dessa maneira. Cristo, o Logos, e não necessariamente a palavra. Porque dizer a palavra, Jesus ou Cristo é a palavra de Deus, é também uma metáfora, porque Deus não fala, nós nunca ouvimos Deus falar, não é? Portanto, é a palavra, quer dizer, é a lógica. Cristo é a lógica de Deus. É o Deus em criação, é o Deus em, em ação junto da sua criação. Maria Luísa, por favor. Também. Eu estava a querer mesmo pegar nesse aspecto. Nós dizemos que Cristo, Deus se revela. Deus, amor, abre-se, quer-se dar a conhecer, revela-se. E por isso nós dizemos que a palavra é uma forma de comunicação. Pois. Mas é uma maneira. Eu vejo o cosmos como outra forma de Deus comunicar, de Deus se revelar. E a minha pergunta é: se Deus se revela no cosmos também, podemos aceitar que o cosmos tem uma dimensão infinita como reflexo da divindade? Reflexo, não digo que seja a essência, mas da mesma maneira, se é revelação, se é uma forma de exprimir a grandeza de Deus, se pode. Nós temos cada vez mais a noção da imensidão do espaço e do tempo. Será que eles são mesmo isso? Essa imensidão é o reflexo daquilo que eles querem revelar e exprimir? Maria Luísa, não se importa de repetir a pergunta que eu não ouvi bem. Se podemos aceitar que, sendo o cosmos uma forma de comunicação e de revelação de Deus, se podemos aceitar que o cosmos e o tempo são infinitos. Se os quê? Desculpe que não se ouve bem. Se o espaço e o tempo Sim. se podem considerar infinitos, ilimitados. Pois, E se isso pode ser uma forma de revelação de Deus. Eu entendo, e com isto também me estou a estribar em tear, que o cosmos não é infinito, é finito. O quê? É finito, porque por aquilo que nós sabemos da ciência, o cosmos caminha para a sua extinção. O cosmos caminha total? para a sua extinção. Sim, total. Total. A entropia há de acabar por vencer todas as forças, todas as outras energias, e um dia o cosmos vai também desaparecer. Simplesmente, claro que é muito difícil especular sobre isto, mas a criação, se o cosmos, digamos, configura a criação. Deus lança uma criação, conhecemos todos os passos que são mais ou menos sempre apontados, o Big Bang, a evolução, por aí fora, etc., até a um momento em que tudo isto se extingue, porque há um processo, há um desenvolvimento com um sinal de
um desenvolvimento com sinal de convergência para um ponto em que as coisas depois desaparecem. Ora, essa criação por este processo é a criação de Deus, onde ele lança esta finalidade de se juntar, de se encarnar na sua própria criação. Quer dizer, no final, o que vai ficar é o tal Cristo universal, que é, no fundo, a incorporação de todos os seres inteligentes, conhecedores de Deus. Não sabemos, mas o Cristo prefigura esta. É isso que significa a construção do Cristo, como é para responder à Maria Eduarda, completar o Cristo é nós irmos formando cada vez mais corpo místico de Cristo. Cristo não está acabado porque ainda não se incorporaram nele todos os seres que houve, há e haverá. Isto também para responder um bocadinho à pergunta creio que era da Teresa, que poderia haver no universo outros planetas habitados, mas que estavam num estádio de menor evolução. Assim como outros poderão estar num de maior evolução. Mas o que conta aqui é todo o processo que vai gerando diversos momentos da evolução e que, se vamos encarar essa ideia de haver vários pontos no universo onde possa haver humanidades em evolução, umas estarão mais atrás, outras estarão no meio, outras estarão mais à frente e outras ainda estarão para vir, que isso é ainda outra coisa, e outras até já se extinguiram. Mas isso não significa que tudo isso não se tenha incorporado, não tenha contribuído para a construção do corpo de Cristo. No fundo, é a finalidade querida por Deus para lançar a sua criação. Quer dizer, esta explicação acaba, portanto, mesmo que tenha um fim, a dimensão é de tal maneira grande, é de tal maneira grandiosa, que quer dizer que isso, essa grandiosidade, essa imensidão pode corresponder, pode nos ajudar a abrir a imensidão de Deus. Não sei se foi claro. Não. Ouviu? Não, Maria Luísa, não ouvi bem. Mesmo que tenha um fim, há uma dimensão de tal maneira grandiosa que nos aproxima de Deus, ou que nos pode ajudar a abrir a Deus. Mas isso com certeza, mas isso não quer dizer que esse meio, esse suporte, digamos assim, da ação de Deus, que é a sua própria criação, não tenha um destino no aspecto, de revelação, materiais, que não tenha um destino final. E com isso, necessariamente, extinguia-se também o tempo, não é? Quer dizer, o espaço e o tempo são função da existência de um universo em evolução. Quando a evolução terminar, termina o espaço e termina o tempo também, não é? Quem é que pediu agora para falar? Foi a Lourdes. Michel. Michel, mas olha, a Lourdes escreveu-se antes. Olha, acho muito bocadinho ao Michel, interessante o que acabamos de Michel, ouvir. Michel, desculpe, a Lourdes escreveu-se primeiro. A Maria Luísa evocou exatamente o problema que queria levantar quando pus a minha mão ali na imagem. O espaço e o tempo estão implicados no nosso problema. E isso lembrou-me algo de recente. Tenho um irmão meu mais idoso que faleceu no mês de setembro passado e tínhamos muitas vezes
discussões, trocas de interrogação e de respostas sobre a relação entre o tempo e a eternidade. E ele dizia, o que me pareceu correto, por um certo lado, no pensamento de Deus, dado que Deus não é tempo, somos eternos. E a morte faz-nos entrar na eternidade de Deus. Aliás, a última palavra que eu lhe disse na véspera da morte dele, sabendo que ele tinha só poucas horas, tu vais entrar na eternidade. Na eternidade, e o que é para nós a eternidade? É ver-nos a partir não do nosso espírito, sim, é sempre a partir do nosso espírito, mas a partir do nosso espírito tentar ver-nos como provindo do pensamento divino, isto é, da mente divina, da realidade misteriosa de Deus. E em Deus ultrapassamos o tempo e somos todos contemporâneos. E, embora vivendo aqui as limitações do nosso tempo. E nessa altura, tenho a impressão que, à luz daquilo que Maria Luísa disse, relação tempo e eternidade, o Cristo universal é o Cristo que nós vemos a partir de Deus e não a partir do nosso conhecimento de vida humana de Deus. Ora, o Cristo em Deus efetivamente tornou-se filho e palavra, mensagem de Deus. E nessa altura podemos melhor compreender que para a Teilhard de Chardin, o Cristo universal, eu diria, é o fundamento de todo o nosso cosmos espaço-temporal. Obrigado, Michel. A Lourdes pediu também para falar. Bom, todas estas ideias que aqui foram apresentadas levantam muita perplexidade. Para já, falar de Deus é muito difícil, mas eu diria que em Teilhard surge muito mais frequentemente, mas com uma frequência altíssima, a figura do Cristo universal do que de Deus. E realmente isso tem a ver, vai nos evocar o mistério, e por isso é que se chama mistério, ou chamaram mistério desde sempre, à Santíssima Trindade. Qual é a relação do Cristo universal com Deus? Eu vou ser muito primária, mas realmente, quando o Papa Francisco, na alegria do Evangelho, fala que a teologia deve ser acessível às pessoas, deve ser tornada acessível pelos teólogos, eu sinto-me muito primária e com poucas ambições de chegar a estes pontos de elaboração, que para mim até são perturbantes. Basta-me Deus. Teilhard tem o grande mérito de, ao falar do Cristo universal e tentar unir a evolução com a evolução da humanidade com o Cristo universal, renovar a teologia, uma teologia que estava bastante paralisada, e eu volto a citar o Papa Francisco. O Papa Francisco afirma e aconselha aos teólogos a que tornem a teologia próxima do entendimento das pessoas. Portanto, fico assim um pouco desmunida para responder às questões tão elevadas e tão complexas que aqui foram postas. Desculpem lá, mas é o meu problema.
Temos que discutir isso entre nós. Maria José tem que pôr o som. Ponha o som. Maria José, ponha o som. Maria José, ponha o som. Desculpem. Obrigada, Maria de Lourdes. Eu já estava para tirar a mãozinha. Tal e qual, eu também estava a pensar que estava. Pronto, era na linha do que disse a Maria de Lourdes. Na verdade, o que me parece é o seguinte: ora bem, o Teilhard diz qual é o seu objetivo, não é? Relembrar os teólogos, justamente, não é? Os teólogos que têm que realmente tem que haver uma mudança na teologia. Eu já tinha explicado atrás o seu conceito de Cristo universal. Eu tinha explicado, centro orgânico, do universo inteiro e tal. E depois, eu concentrava-me um nadinha no contexto. Ora, ele escreve isto em 1920, não é? À altura de grandes aprofundamentos científicos, nomeadamente o Edwin Hubble, não é? E que fala justamente, né, no universo em expansão, etc. Há aqui quem que perceba muito mais disso. E então, segundo, atendo apenas este texto, o que se passava é que, de facto, havia um certo encantamento por todas essas descobertas e um certo endeusamento, passo o termo, portanto, do universo uno e grande. E há aqui uma parte, há aqui uma frase que ele diz: quem será maior diante deles? Portanto, a quem se deve adorar? A Cristo ou ao universo? E a mim parece-me que é dentro desta lógica, desta discrepância que existe, desse afastamento entre o que se está a passar, o que está a ser apreendido de novo pela mente humana através da ciência e a disparidade da teologia, que era ainda, enfim, nós sabemos, não é? Que era naquela altura e tinha determinadas coisas que quase que tocava, não sei se quase, a Idade Média, e ele parece-me fazer um apelo urgente a que haja uma teologia diferente, justamente, vou também na direção do Papa Francisco, para que as pessoas entendam que é fascinante, são fascinantes os avanços, mas que o Cristo universal é que está subjacente a tudo isto, portanto, é Ele, é ao Cristo que se deve adorar. E diz ainda mais, e ele é obviamente que diz, em B, essa necessidade do Cristo universal poderá parecer para alguns injustificada, artificial. E depois ele disse, olha, a esse eu responderia, tenho tanto pior para vocês. E na realidade, ele continua a explicar por aqui fora que, portanto, ele diz atrás que o Cristo universal deles é o Cristo de São Paulo, o Cristo dos Evangelhos, o Cristo de São João, e, portanto, parece-me ser realmente não, quer dizer, pronto, não me parece que ele entre aqui em grandes questões filosóficas que a mim também me perturbam um bocado, enfim, mas de qualquer modo eu penso numa abordagem mais do tipo de que penso que o pensamento, o que Teilhard, a quem ele se dirigia, que era realmente
aos teólogos para que houvesse uma teologia mais que explicasse, que de facto, que fizesse com que os já adoram Deus, ou portanto Cristo universal, que que continuem e que aprofundem. E quem está ainda muito no adorar a ciência, o universo uno e grande, que entenda que isso é portanto, que ele está subjacente do Cristo universal. Bom, isto sim em palavras muito... Mas eu também penso isto, não sei. Deixa-me tirar a mão. Talvez o que aqui complique mais seja a concepção que o Teilhard tem de que Cristo se coloca no ponto ômega. Vamos lá ver. Ele intui que há, pela sua formação científica, intui que a evolução converge para um ponto culminante dessa evolução. E, portanto, a evolução há de ter também um fim de máximo de evolução. A evolução é um processo crescente, portanto, há de ter um ponto para que converge e onde a evolução termina. Portanto, terminará em alguma coisa de grandioso. Bom, mas para ele, como crente, como teólogo, que é também como pensador cristão, ele faz aí a leitura de que esse ponto de convergência, que não deixa de ser um ponto de convergência de material, é essencialmente o ponto para onde converge o sentido espiritual da criação. Ele chama-lhe Cristo, ele podia chamar só Deus. Quer dizer, nós convergimos para Deus, podemos dizer convergimos para Deus em Cristo, e aqui põe-se a discussão se o Cristo que nós conhecemos da história é o mesmo que ele pensa que é o Cristo universal. A ligação que ele faz entre as duas figuras passa pela ressurreição. Ele considera, porque ele acredita, ele acredita, é um crente que não discute as duas naturezas de Cristo, portanto, ele acredita que Jesus é o Filho de Deus com as duas naturezas e que ao ressuscitar, ele chega a dizer isto, assume o seu lugar definitivo no universo. Isto é digamos, uma ideia um pouco poética, é uma construção um pouco poética para dizer que ele acredita que a segunda pessoa da Santíssima Trindade é o mesmo que o Cristo universal. Simplesmente, as coisas complicam-se se nós pensamos em termos cósmicos, porque naturalmente temos que pensar num universo cheio de espírito. Diz aqui o Teilhard a certa altura. Deixa de se ouvir, António, deixa de se ouvir quando foge. Está bem, tem razão. Agora perdi-me no que ia ler, mas não faz mal. Onde é que eu ia? Espera lá que eu agora perdi-me com isso. Isto é tão complicado. Deixa eu ver se eu encontro a minha ideia outra vez. Na ressurreição? Sim, o Cristo, O Teilhard identificava o Cristo ressuscitado com o Cristo universal. exatamente. Estava a dizer.
Mas eu ia desenvolver uma outra ideia de que agora me perdi. Mas pronto. Hum, digamos que há uma noção de, da figura de Cristo ser, na ótica de Teilhard, uma vez que ele acredita que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Já sei, estava a falar na cosmicidade, no cosmos. Se existe como, enfim, a nossa inteligência nos obriga a, a pressupor, a pôr essa hipótese, uma inteligência que se, que se, que se desenvolve ao nível de todo o universo, temos que nos interrogar sobre a figura de Jesus Cristo como sendo, digamos, a origem do Cristo universal. Não pode ser. Nessa hipótese, não pode ser. Jesus Cristo será um, uma, uma emergência de Cristo num determinado local. Tanto assim, isto, evidentemente, entramos sempre aqui por terrenos escorregadios e muito hipotéticos. O Teilhard chega a dizer se realmente existem outros planetas habitados e outras comunidades eh, que necessariamente se encaminham para Deus como nós, então, se assim é, Cristo teve que ter uma pluri-encarnação. Quer dizer, isto é realmente uma dose grande de problemática. Mas se nós pensamos que o único planeta habitado e o único que rende glória a Deus e que se encaminha para ele é a Terra, está tudo certinho, resolvido, não há problema nenhum. Quer dizer, vamos pensar que Deus não quis mais planeta nenhum a ter uma humanidade, que quis que Cristo só encarnasse naquele planeta e que esse fosse realmente a figura que o Teilhard chama o ponto ômega. Tudo certo. Mas se a nossa inteligência nos obriga a conjecturar as hipóteses de uma inteligência espalhada por todo o universo, aí ficamos perante uma grande perplexidade, não é? E daqui não é fácil sairmos. Portanto, a melhor maneira, a melhor maneira de encarar isto é pensar que a figura de Jesus histórico é uma manifestação de Deus ao mais alto nível, dentro da humanidade, que todos os mistérios que nós conhecemos à volta de Cristo e que nos são transmitidos pela Escritura têm um sentido de colocar essa figura, essa pessoa, num ponto de tal maneira elevado de, de relação com Deus que podemos dizer que é Deus encarnado. Aliás, se nós pensarmos, ainda na mesma linha, se nós pensarmos que Deus se está a encarnar em cada um de nós, temos que admitir, temos que, necessariamente por maioria de razão, apreender que ele encarnou na figura de Jesus Cristo e que foi uma encarnação. Se nós estamos num caminho de superação das nossas incompletudes, naquele caso a incompletude não existia, ou se existiu, foi completamente superada. Portanto, há o máximo, ao expoente máximo dessa encarnação, dessa união de Deus com o homem, em Jesus Cristo. Agora, podemos dizer que Deus encarnou e que Jesus Cristo é Deus e homem, mas também podemos dizer nós, na medida em que Deus nos diviniza e que se encarna em nós, nós também podemos dizer que
somos Deus e homem. Somos quê? Deus e homem, nós também. Estamos a caminhar para ser o máximo. Nós queremos chegar ao ponto máximo desta união de Deus com a humanidade. O nosso caminho, tudo aquilo que vimos hoje, do esforço, da entrega, da construção de um reino de Deus, é o nosso caminho para Deus. E Deus está em nós e acompanha-nos e vai entrando cada vez mais na humanidade e, portanto, nós, não fui eu que inventei isto, nós somos outros Cristos, como diz a Igreja, não é? Nós somos outros Cristos. Estamos a ser o Cristo também. Nós estamos a unir a Cristo e a contribuir para a construção do corpo de Cristo. Portanto, há aqui uma dimensão transversal da humanidade com Deus e com Cristo, não é? Não, Eu gostava de ler aqui não, sim. uma frase do Papa Francisco, quando se reuniu com os teólogos em 2024, em dezembro de 2024, no Congresso Internacional sobre o Futuro da Teologia. E entre coisas extraordinárias que ele disse isto que talvez nos ajude nesta insatisfação e nesta procura. O desejo é que a teologia ajude a repensar o pensamento. O nosso modo de pensar, como sabemos, também molda os nossos sentimentos, a nossa vontade e as nossas decisões. Um coração amplo corresponde a uma imaginação e a um pensamento amplos, enquanto um pensamento retraído, fechado e medíocre dificilmente pode gerar criatividade e coragem. Portanto, o próprio Papa nos impela à criatividade e à coragem para pensar Deus e para pensar a condição do homem e os mistérios. Pensar coisas um bocadinho ousadas. Eu não tenho muito medo disso, não é? Quando sinto que estou de boa fé. Eu ainda lia mais um bocadinho desta conversa dele com os teólogos. Diz assim: um antídoto contra a simplificação excessiva das coisas é indicado na Constituição Apostólica Veritas Gaudium, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. Trata-se de fazer fermentar a forma do pensamento teológico junto com a de outros conhecimentos, filosofia, literatura, artes, matemática, física, história, ciências jurídicas, políticas e económicas. Deixar fermentar o conhecimento, porque são como os sentidos do corpo. Cada um tem a sua especificidade, mas precisam um do outro, segundo também diz o apóstolo Paulo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se tudo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Portanto, não sei se quer intervir mais alguém. Não vamos tirar grandes conclusões hoje. Nada disto temos é que pensar, conclusões. temos que ser Humildes. humildes e meditar. Humildes. Bom, Acho que a Manuela já está a pedir há muito para falar por mensagem, mas não diz nada, não sei. quem? Manuela. Mas não pôs a Manuela. mãozinha. Oh, Manuela, desculpe, não vimos a sua mão e liga o som. Está sem som. Está sem som. Está sem som. Está sem som. Não se ouve. O som. Manuela, tem que ligar o som. O som. Não sabe como é que se faz. Tem que vir. O som. Clica aí no som. Naturalmente não tem o som ligado. Pois não tem, não. Vê-se Não, que não está. tem, quer dizer, tem que ligar e Pois. naturalmente não sabe como. Ela está a falar, mas
para todos, escreve-se. Não consegues falar, está sem som. Ah, boa, boa. Não, continua com o som Ai, desligado. No Não. computador, em baixo, há uma série de símbolos. Um deles sim, é altifalante. Aqui, já Se o está? altifalante estiver riscado, onde é que ela está? pronto. Não, se o altifalante estiver riscado, não se ouve nada. Pois estava Portanto, tem riscado. que carregar aí para deixar Eu de estar sei, ligado. mas não está a não Ah, então, conseguem ouvir? agora Agora já. sim. Agora Agora já. sim. Ai, é que eu sei que tinha que carregar lá, mas não estava a conseguir. Eu quero só dizer uma coisa muito simples, mesmo muito simples, em relação à teologia e à atualização da teologia, o que estavam a falar há bocado. E acho muito interessante a relação que o Teilhard de Chardin estabelece entre Deus e a criação. Deus que cria um meio divino onde todos estamos, que é o Alfa e o Ômega. Eu acho que isso é uma novidade e é muito necessário no nosso contexto. Um, um- a teologia da criação, apresentada por Teilhard de Chardin, ser um bocado atualizada. Acho que seria muito adequado e muito inovador de certa forma, porque ele não apresenta um Deus a competir com a humanidade, nem uma fé a competir com a ciência. É um meio divino onde todos estamos, o alfa e o ômega, para onde todos nos encaminhamos. É uma perspectiva muito mais hum, harmonizadora, muito mais abrangente e que dá outra abertura à teologia e à religião e vemos Cristo de outra forma e acho que isso pode ser muito inovador. Eu gostei imenso do que eu vi em relação ao que disse o Dr. Michel Renaud, de que nós em Cristo somos todos contemporâneos. Acho que essa ideia também que o Dr. Michel Renaud sabe muito bem, mas muito bem, explorar, que seria um contributo valioso mesmo. Que esta ideia do Cristo universal que nos torna todos unidos e de uma forma misteriosa e é muito interessante e pode ser muito criativo, muito inovador se for bem trabalhado. Eu sempre gostei muito da teologia da criação apresentada por Teilhard de Chardin, esta forma de um Deus criador que não se impõe, mas que está sempre. E que cria e que vai criando e que vai estando. Isto é muito atual. E é necessário traduzir estes conceitos para a linguagem atual. Seria muito, muito rico. Pronto, era só isso que eu queria dizer, depois de conseguir ligar o microfone. Obrigada. Muito obrigado, Manuela. Foi um belo contributo. Eu estava ainda aqui à procura de uma frase que vos queria ler, se tiverem 30 segundos de paciência, porque era ilustrativa um pouco da, da questão da formação do Cristo, portanto, de completar Cristo. Mas, como não estou a encontrar, e depois ponho isso no papel, ponho isso na minha mensagem. Bom, nós ficamos então, combinamos que a próxima sessão será no dia 15, no dia 15 de abril. Está bem? Não sei se confirmas. E Momento. eu propunha. 15 de abril é terça-feira santa. Como? 15 de abril é terça-feira santa. Para mim pode ser. Não, não. Terça-feira. Então, terça-feira. Eu não estarei cá provavelmente, mas Terça-feira, dia 15 de abril. 15 de abril. Não era? Não sei se estaremos na Semana Santa, mas não está no dia especial da Semana Santa, não.
Ouve-se tão mal, António. Ouve-se muito mal, porque está. Não é um dia especial da Semana Santa, pois não. Não, não é. Quer dizer, eu não estou cá só porque devo estar fora. Quer dizer, devo estar em França, portanto não dá. Pronto. Se fizéssemos isso uma Então, semana antes, só se Mas quer deixar- dizer, isso não quer dizer que não seja 15 de Abril. Quer dizer, não são só se fundamentos. deixarmos para depois da. não, antes, dia 9 de abril. Não estou cá. Eu também não estou, mas pronto, paciência. Por isso é que eu atirei para 15 de Abril. Para Porque- mim, pode ser. Pronto, Eu mas chego a 14, de muito longe, mas há pessoas que estão fora, por ser Semana Santa. E eu estarei fora por ser Semana Santa. estou fora. Mas Eu isso não estou quer fora dizer até nada. Mas isso não quer dizer nada. Quer dizer, faz-se a gravação. a gravação. Portanto, pelo menos, No sítio onde está não pode usar o seu computador. não posso, não. Não vou a TZ. E em TZ temos uma vida ocupada, não é? Não dá para ter lá computadores a. E nessa altura, se fizéssemos isso quarta-feira, não, quarta-feira, terça-feira, 22, depois da Páscoa. Para mim é bom. Tá bom. Para mim é ótimo. Para mim é ótimo também. Fica para 22, Terça-feira, 22 do 4. para os outros está tudo bem. Combinado. E agora ia-vos propor o texto E fica terça-feira 22? 22. 22. Fica? Pronto, está bem. 22, Ótimo. sim. E Eu ia depois, eh, propor um texto. desculpa lá, depois iríamos fazer a seguir no mês de maio, mais cedo, para não estar sempre no fim do mês. Uhum. Está bem. Para não estar quê? Para não estarmos sempre a fazer na última parte do mês, dado que vamos para terça-feira, 22, poderíamos em maio fazer isso mais cedo, por exemplo, quarta-feira, 7, ou que Quarta-feira não. Não, mas ainda Quarta-feira nunca posso. Depois vemos. Ainda temos tempo de ver isso, não é? Sim. Bom, o que eu ia propor como texto era o texto que vem neste volume, que se chama propriamente Ciência e Cristo, que é o texto que deu o nome ao volume. Ciência e Cristo. Agora, Página. precisa-se de voluntários para tratar deste tema. Voluntário. Já se foram embora os outros e agora temos que escolher entre nós. Ninguém se pode acusar, não é? Michel está a ouvir o que eu estou a dizer, Sim, sim, estou a ouvir. mas está a fazer ouvidos loucos. Mas, isso é um convite para mim? Estava a pensar na Manuela. A Manuela está aí tão caladinha. Mas a Manuela está sempre muito ocupada, não é? Isso, era isso que eu lhe ia dizer. tem. Este ano estou em 4 ou 5 coisas ao mesmo tempo. Para o ano eu prometo, mas este ano é melhor não Pois. ser muito ambiciosa, tá? Já todos nós aqui presentes, tirando a Manuela, já todos, o Pedro eu não o desafio, porque é um pai ocupado com o seu bebê. Não sei, estava capaz de pedir ao Michel, para ser o Michel a fazer esta apresentação. É muito filosófico este texto, portanto, calha. É difícil recusar ao... Ok. Então, obrigado, Michel. Estou disponível para ceder o meu lugar a quem quiser. Mas a messe é grande e os trabalhadores são poucos. Há poucos ceifeiros nesta messe, temos que ser sempre os mesmos. Pronto, então, muito obrigado pela vossa
presença e participação Deus. e ficamos assim até à próxima, até o dia 22 de abril. Um grande abraço a todas e a todos. Boa noite. Boa noite, Deus, boa noite. Noite. Beijinhos. boa noite e boa Páscoa. Boa Boa Páscoa. Boa Boa Páscoa. Páscoa. Estando no princípio da quaresma. Eu já atendo. Só um momento, Pedro. Está bem? Com licença.